Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui na área para mais um vídeo, hoje com os palpites, as análises do grupo F da Copa do Mundo, o sexto grupo da Copa do Mundo, onde nós teremos Bélgica, Croácia, Marrocos e, para finalizar, que sempre me dá um branco, Canadá. Eu fiz as anotações aqui conforme eu fui investigando as equipes, conforme eu fui trabalhando a minha análise em cima das equipes, eu coloquei os pontos que eu mais acredito que são relevantes para trazer aqui no vídeo para vocês e, por fim, a minha aposta tem aposta sim para esse grupo, tá bom? Então vamos lá, começando aqui com o time da Bélgica, que é a principal equipe, é a cabeça de chave do grupo, então ela merece um pouco mais de destaque, principalmente porque foi semifinalista da Copa de 2018. Aliás, temos dois times que chegaram à semifinal de 2018, a Bélgica e a Croácia, que depois foi finalista e perdeu para a França. Mas começamos pela Bélgica. Comecemos pela Bélgica. A geração belga basicamente já passou, Hoje ela conta ainda com alguns jogadores, mas todos muito envelhecidos, mas todos muito mais com idade evoluída, alguns em má fase. Então, assim, a geração belga, ela teve o início em 2014, teve um processo de subida até 2018 e agora chega no processo de descida, talvez na última Copa do Mundo, onde utilizaremos o nome geração belga para destrinchar um elenco que já nem usa mais de tanto esse poder para entrar em campo. O nível de Courtois e de Bruyne está no melhor da carreira deles, é verdade, então são dois jogadores da geração belga que estão no mais alto nível, O Courtois jogando muito no gol do Real Madrid, o De Bruyne jogando muito no setor de criação de jogadas do Manchester City, mas em contrapartida o Lukaku chega com problemas de lesão, não tão em grande ponto na sua carreira, e o Hazard chega aí talvez no pior momento da sua carreira, só não está no pior momento porque há 2 anos, 1 ano aí ele não estava jogando nada e agora ele está entrando no time do Real Madrid ali e fazendo algumas exibições pelo menos dignas do seu nome. O time joga há tempos no 3-5-2 tradicional, justamente pela escassez de laterais de origem, Então a Bélgica do Roberto Martinez sempre utilizou muito de alas, que são hoje o Meunier e do outro lado o Carrasco. São dois jogadores que atuam mais como jogadores avançados, principalmente o Carrasco, do que como laterais. Por isso que o time joga com 3 zagueiros lá atrás. Hoje os zagueiros da equipe são o Den Donker, do Aston Villa, o Alderweireld, que é sempre difícil de falar esse nome, que hoje atua no Antwerp, já não está na sua grande fase da carreira, e o Vertonghen, que também... O Alderweireld atua no Antwerp, se eu falei Anderlecht, estou errado. E o Vertonghen, esse sim, atua no Anderlecht. Então, dos 3 zagueiros, basicamente, nenhum aí é unanimidade em termos de grandes zagueiros do futebol mundial, como já tivemos em outros tempos, por exemplo, o Vermaelen e o Kompany. No meio de campo, então, tem o Meunier de um lado, o Carrasco do outro, e no meio de campo ali, efetivamente, o Tielemans, que atua no Leicester, o Witsel, que atua no Atlético de Madrid, e o De Bruyne, que atua no Manchester City, com um pouquinho mais adiantado o Hazard do Real Madrid. No ataque, colocado ali na frente o Lukaku da Inter de Milão. É uma seleção que atualmente não tem um meio de campo que seja fraco, propriamente dizendo, que tem o De Bruyne, tem o Witsel, tem o Hazard, mas é um meio campo com algumas peças questionáveis, como o Tielemans do Leicester, que não é nenhum jogador de outro mundo, mas também não deve nada para ninguém, é um jogador um jogador de bom nível para a Copa do Mundo. Então, assim, o grande problema que eu vejo hoje da Bélgica é no seu sistema realmente defensivo por conta das 3 peças que tem lá atrás, que não são os zagueiros de outro mundo, apesar de muito experientes. Mas no plantel geral, você olha que é um time que tem muitos jogadores de alto nível ainda, o Courtois, o Carrasco, o Witsel, o De Bruyne, até propriamente o Lukaku, se jogar como joga naturalmente quando não está lesionado. E no banco de reservas ainda tem alguns jogadores que podem se tornar grandes peças durante a Copa do Mundo. O caso do Trossard, que tem jogado um bolão no Brighton, junto com o McAllister da Argentina, o Mertens, que não está em grande fase, mas ainda assim é um jogador experiente, e o De Ketelaere, que atua no Milan, esse que não está no grande nível do Trossard, mas é uma aposta interessante e que faz parte desse processo novo da Bélgica de inserir outros nomes que podem ser estrelas no futuro. É um time que, na minha visão, hoje chega como mais pronto do grupo F, mesmo muita gente criticando, mesmo muita gente falando que a Bélgica não é mais a geração belga. Para mim, um time que tem Courtois no gol, De Bruyne no setor de criação, Lukaku no ataque, o Hazard, que não ainda é um jogador muito experiente, na minha visão é um time que precisa ser respeitado, o Carrasco também na ponta, atuando mais como um ponto esquerdo do que como um lateral esquerdo, apesar de ele ser ala propriamente dito. É um time que tem sim seus pontos positivos. Já a Croácia, que foi vice-campeã em 2018 de forma surpreendente, é um time que esse sim mostra algumas incongruências na sua escalação. Tem uma zaga que, na minha visão, é fraca para uma Copa do Mundo, um meio de campo que é excelente e um ataque que é de médio para bom nível, tá bom? A zaga
da Croácia tem o Livakovic, que é goleiro do Dinamo Zagreb, tem o Juranovic no lado direito, que atua na Escócia, no Celtic, dois zagueiros, né, um do Dinamo Zagreb e o outro que é o Gvardiol, que atua no RB Leipzig, esse é muito bom zagueiro, e do outro lado o Sosa do Stuttgart. É um setor de defesa fraco, mas que é muito sustentado justamente pelo Gvardiol, que atua no RB Leipzig. No banco ainda mantém alguns jogadores de qualidade, mas que estão mais velhos, porém experientes também. O Vida e o Lovren, por exemplo, são dois jogadores que são de qualidade, mas não conta, por exemplo, no meio de campo com o Rakitic e no ataque com o Mandzukic, que não estão mais no plantel da Croácia, inclusive aposentados. O Mandzukic está aposentado, o Rakitic eu não sei se aposentou de vez. Brozovic, Modric e Kovacic formam o meio de campo, que basicamente é o melhor meio de campo da Copa do Mundo. Se não tiver entre os 3 melhores aqui, pode me xingar, porque realmente é um meio de campo de muita qualidade técnica, principalmente ali com o Modric, que já foi melhor do mundo em 2018, na verdade bola de ouro 2018. E no ataque nós temos o Pasalic da Atalanta, o Kramaric do Hoffenheim e o Perisic do Tottenham. É um ataque interessante, né? Com 3 jogadores que não são nenhum deles aquele tanque, mas são jogadores que atuam em grandes times da Europa, que sabem desvencilhar jogadas e que formam pelo menos um setor agradável e com fluidez ali com os jogadores mais de trás, que é o caso do Modric, Kovacic e o Brozovic. Então acaba sendo um time interessante. Uma pena, por exemplo, o Vlasic da Torino, né, do Torino, que não está entre os titulares, muito por conta de termos o meio de campo da Croácia com as principais peças do mundo, porque se não tivesse, o Vlasic é um ótimo jogador para estar nesse setor. E outra peça para ficar ligado também é o Orsic do Dinamo Zagreb, fez uma boa primeira fase da Champions League, pode ser um jogador do banco de reservas a surgir durante os confrontos e mudar uma partida, por exemplo. Croácia tem um time que para mim é nota 7, nota 7,5, é um time que é bom, mas que pode penar contra o adversário que eu vou falar agora, que é o Marrocos. O Marrocos vem num processo de muito desgaste interno antes da Copa do Mundo. Ele vinha com um processo todo com o Vahid Halilhodzic, né? Ele treinou o Japão, treinou a Costa do Marfim e fez aquela campanha com a Argélia quando a Argélia incomodou a vida da Alemanha na Copa do Mundo. Para mim é um dos melhores treinadores de seleções que existe, só que é um treinador que morre com as suas ideias. Ele tinha deixado de convocar o Ziyech, o Belhanda, diversos jogadores de qualidade, e isso tudo correu um desgaste, né, com o plantel do Marrocos, que via seus principais jogadores ficando de fora por conflitos internos. E eu sei que, basicamente, os jogadores mais talentosos do Marrocos geralmente são os que causam mais problemas dentro dos vestiários. E até por isso que o Vahid provavelmente não estava convocando eles. Mas, quando a pressão popular é mais forte que o técnico, acaba que o técnico roda. E aí trouxeram o Regragui, que é um treinador que foi campeão com o Wydad Casablanca do Campeonato Marroquino e foi campeão também do campeonato da Liga dos Campeões da África, né, o Campeonato Continental da África. Ele foi campeão, está no Mundial, né, o Wydad, por conta do Regragui, e ele foi basicamente colocado na seleção pelo seu trabalho feito com o Wydad, né, que é um dos principais times do Marrocos. Muitos dizem que o Marrocos não tem uma base tática sólida ainda por conta dos problemas que teve com a troca de técnico, mas eu acho que isso dá para se acostumar. Mas ainda assim, óbvio, é um problema que o Marrocos enfrentará pela frente na competição. A lateral do Marrocos é uma lateral muito forte, a melhor lateral da Copa do Mundo se for ver. O Hakimi do PSG de um lado, o Mazraoui do Bayern do outro lado, é uma lateral muito forte mesmo. A dupla de zaga com o Saïs, que é do Besiktas, que tem muita experiência, né? E o Agüer, que é do West Ham, é uma dupla de zaga razoável, que deve ali sofrer um pouco em confrontos contra a Croácia, a Bélgica e até contra o time rápido do Canadá. E no gol nós teremos o Bono, que é o goleiro de Sevilha e que também tem um nome razoavelmente respeitado na Europa. No meio de campo nós começamos a ver peças que são mais interessantes do nível ali do Hakimi. Amrabat do Fiorentina, Ziyech do Chelsea na ponta direita ali. Do outro lado nós temos o Boufal, que atua no Angers. Esse varia um pouco mais, né, de qualidade técnica. É um jogador que é mais instável, mas também junto com o Ziyech, né, um em cada lado, pode trazer problemas para os seus adversários. E no meio de campo sofre com a ausência do Belhanda por opção técnica
e do Harit, né, que está lesionado. E aí acaba ficando o Ounahi e o Amalá, que não são jogadores de grande nível técnico, como é o Belhandá, por exemplo. Até porque eu não entendo porque que ele está fora da Copa do Mundo. Eu tentei achar notícias, mas parece que foi por opção técnica mesmo que ele não foi convocado. E na frente, o En-Nesyri, ele é do Sevilha, tem feito boas partidas, tem dividido muito sua titularidade com o Rafa Mir no Sevilha, mas é um cara que, para nível Marrocos, ele pode incomodar muito bem e acaba deixando o Marrocos bem próximo ali do time da Croácia brigando pela segunda colocação. E eu tenho uma bet, inclusive, do Marrocos no fim do vídeo. Canadá, para finalizar o grupo. Safra boa, se classificou sem dificuldades para a Copa do Mundo, em primeiro do hexagonal. Muito do seu campeonato na CONCACAF foi sem o Davis, então é um time que ele conseguiu tirar forças sem ter um elenco de outro mundo. É uma safra que é um pouco melhor, né, do que em outros anos, mas também não é nada de outro mundo. Por exemplo, a zaga do time tem o Johnston, que atua no Montreal, tem o Steven Vitória, que atua no Chaves de Portugal, o Kamal Miller, que atua no Montreal, e o De Kugby, que atua no Radayspor. Desculpa, gente, se eu não falei o nome desse jogador certo, mas também não conheço todo mundo que atua no Canadá. Do Hatayspor da Turquia. Do outro lado, ali no meio de campo, nós teremos o Buchanan do Bruges, o Hutchinson, conhecido, atua no Besiktas, o Eustáquio do Porto também, que vem fazendo um bom campeonato português com o Porto e disputando outras competições também em alto nível, e o Davis do Bayern de Munique, que atua basicamente no Canadá como um meia esquerda ofensivo, né, um ponto esquerda, que cai ali como meia ofensivo nessa equipe, porque como o Davis, né, o Alphonso Davis, é um jogador de altíssimo nível, é um desperdício trabalhar ele como lateral esquerdo propriamente dito. Então ele é um cara que ele joga mais para frente avançado como um ponto esquerda e lidera esse time do Canadá como sendo a principal peça. O time ainda tem o Larry na frente, que é o do Bruges, né? Ele vem jogando no banco do Bruges, apesar de ser um jogador de muito destaque no Canadá, ele é banco do Bruges. E do outro lado, o Jonathan David do Lille, formando aí basicamente os três principais jogadores do time do Canadá. Davis, Larry e o Jonathan David do Lille são as três principais peças. E o que eu tenho que dizer para vocês é, o meio de campo e o ataque do Canadá são as principais peças da equipe, principalmente na parte ofensiva. Meio de campo para trás é um time que deve sofrer muito, porque tem três times do outro lado que são muito experientes e com muita qualidade técnica. Bélgica, Croácia e Marrocos. E por isso eu até acredito no Canadá em último. Mas como a Copa do Mundo ela reserva muitas surpresas e o Canadá já mostrou um poder de perseverança e de surpreender muita gente, eu vou fazer uma outra aposta. Eu vou fugir de alguma coisa contra o Canadá e vou, na verdade, na classificação do Marrocos pagando 3. Porque o Marrocos tem um time que, para mim, não perde tanto em qualidade técnica em relação à Croácia. É um time que pode surpreender a Bélgica e tem totais condições de vencer o Canadá. Então, para um grupo tão misturado e com tantos jogos que um pode perder para outro, né? A Bélgica pode perder para o Marrocos, pode perder para o Canadá, quanto pode ganhar dos dois. Eu acho que uma cotação de 3 para o Marrocos, ela é uma cotação acima do valor esperado, que para mim era ali em 2,40, 2,50. Eu vou com 0,25 nessa aposta, 1/4 da unidade, porque não é uma aposta de outro mundo, tá? Mas eu vou colocar esse meu dinheiro nessa aposta. E vou fazer uma outra dupla, que é Marrocos e Japão para classificar. Deve dar uma cotação de 12 aí, e vou colocar 0,1 nessa aposta também, beleza? Então eu vou com essas duas apostas, já que eu acreditei no Japão no vídeo passado e no Marrocos, nesse eu vou duplar os dois, porque para mim são os times com mais condições de surpreender nessa fase de grupos da Copa do Mundo. E você, o que você acha? Acha que o Canadá pode classificar? O Marrocos? Acha que vai dar as duas principais forças do grupo? Bélgica e Croácia? Comenta aí e vamos trocar uma ideia sobre o grupo F da Copa do Mundo.